E aí pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre polímeros, né? Quais são os tipos de polímeros, como são obtidos, as classificações e os tipos de reação que acontecem nessas substâncias de muita importância para a nossa sociedade. Bom, você já sabe, depois da vinheta você venha comigo. Bom, e o que são polímeros? Né? Polímeros são moléculas provenientes, são macromoléculas que nós falamos, né? ou seja, moléculas muito grandes, tá? Provenientes da união de pequenas moléculas. Essas pequenas moléculas são chamadas de monômeros. Então, ou seja, a gente vai ter a união de várias moléculas pequenas, que são os monômeros, eles vão se unir e vão formar uma molécula muito grande, que é o polímero. Então, por exemplo, nós temos N moléculas aí, pequenas, né? N moléculas pequenas, tá? Que no caso a gente vai chamar de monômero. Eles vão reagir dentro de condições de pressão e temperatura adequadas, tá? Vai formar uma molécula muito grande, uma extensão muito grande da união dessas pequenas moléculas, que nesse caso vai ser formado o polímero. Tá? Então nós temos o monômero, várias moléculas de monômero que vão reagir formando uma molécula muito grande, que é o polímero. Bom, nós temos a classificação de polímeros. A primeira classificação é quanto à obtenção, ou seja, como podemos obter um polímero. Eles podem ser obtidos através de reações, ou no caso, como a gente chama, uma reação de polímero de polimerização. Tá? Então nós podemos ter um polímero por adição ou polimerização por adição. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter união de monômeros, tá? Onde vai ter a quebra de ligação dupla desses monômeros. Tá? Então a gente vai ter monômeros com ligação dupla, essas ligações duplas vão se romper e vão liberar elétrons, nesse caso os elétrons π da ligação dupla. Esses elétrons vão ficar livres e vão estar propícios a fazer novas ligações com outras moléculas de monômeros que teve a ligação dupla rompida. Então, na polimerização por adição, a gente vai ter a quebra da ligação dupla e a formação do polímero com ligações simples. A outra reação, outro tipo de polimerização, é a polimerização por condensação. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma reação química. Tá? Então, a gente vai ter a união de monômeros e, nesse caso, através de uma reação, a gente vai ter eliminação de substâncias inorgânicas, como, por exemplo, a água, ácido clorídrico. Aí vai depender do polímero, do monômero, né, que a gente vai estar fazendo a polimerização aí. Então a gente vai ter monômeros que vão reagir entre si e vão ter como característica a liberação de moléculas inorgânicas, também como subproduto. Tá? Outra classificação é quanto ao tipo de monômero. Nós temos os homopolímeros, ou seja, os monômeros são todos iguais, e nós temos os copolímeros, onde os monômeros serão diferentes. Então nós temos estruturas iguais, sendo os homopolímeros, e estruturas diferentes, né, estruturas dos monômeros, né, diferentes, formando, nesse caso, os copolímeros. Outra classificação é quanto à deformação, ou seja, nesse caso, particularmente, resistência ao calor. Tá? Nós temos os termoplásticos, nesse caso, eles podem ser remoldados pela ação da temperatura, pela ação do calor. Tá? A maioria desses polímeros aí são reciclados. Tá? Então, por exemplo, a sacola plástica, o PET, né, eles são termoplásticos. A gente pode reaproveitá-los, a gente pode remoldá-los, tá? Através do uso do calor. E também nós temos os termofixos, e que nesse caso não vão poder ser remodelados. Tá? Então a gente não tem como remodelar esse tipo de polímero, como por exemplo as borrachas, borracha de pneu, o cabo da panela, que é o teflon, né? No caso ele tem que ter rígido, ele tem que ser rígido, né? Para que não sofra o aquecimento e se desfaça ali. A gente vai colocar um cabo na panela, a panela vai aquecer e o cabo acabar derretendo, então não tem como. Então tem que ser materiais que sejam resistentes ao calor. Então nós temos os termoplásticos e os termofixos. Tá? Bom, dentro dessa reação de monômeros, nós temos a polimerização por adição, como eu já falei. A gente vai ter como característica a quebra da ligação dupla. Então, vamos ver como é que se trata isso aí. Então, por exemplo, nós temos dois
monômeros, tá? Repara que a ligação dupla está em pontinhos amarelos, tá? Que é para justamente a gente destacar que vai ter a quebra dessa ligação dupla. Então vai ter a quebra da ligação dupla de um monômero e vai ter a quebra da ligação dupla do outro monômero. Então, essa quebra de ligação dupla que é o rompimento de ligações π. Então a gente vai ter elétrons π saindo de um monômero e elétrons π saindo do outro. Isso para cada lado. E eles vão se unir dentro de uma pressão e uma temperatura adequada, eles vão fazer a união e vão formar, no caso, o polímero. O que está em amarelo nesse polímero formado é a nova ligação química, é a nova união de elétrons aí, de pares de elétrons. Continuando, então mais um exemplo aí, nós temos esse polímero. Então nós temos N moléculas desse monômero, desculpa, tá? Então vamos precisar de N moléculas desse monômero, dentro de uma pressão, de uma temperatura. O que vai acontecer? A gente vai ter a quebra da ligação dupla. Isso daí para várias moléculas de monômeros. Então vai vendo a quebra dessa ligação dupla, vai vendo a união. E a gente vai formar quem? O polímero. Então a gente vai ter a formação desse polímero aí. Claro, uma molécula muito grande, por isso a gente bota esse Nzinho no final, que é uma continuação, uma cadeia muito longa desse polímero. Esse polímero em particular é o poliestireno, que é o isopor. Tá? Então seria a formação do isopor. A partir do monômero, que é o estireno, nós vamos ter o poliestireno. Bom, continuando aí mais um exemplo, nós temos agora a formação, ou no caso a reação, né, de dois monômeros diferentes. Tá? Então vamos ter a reação no caso de copolímeros, mesmo procedimento. Então nós vamos ter X moléculas do primeiro monômero e Y moléculas do segundo monômero. O que vai acontecer? Quebra da ligação dupla do primeiro monômero, aí, né, um elétron para cada lado, tá? Para ver a possibilidade de novas ligações. Nesse caso, no segundo monômero, nós temos o quê? Um alcadieno, 1,4. O que acontece? Nós já vimos isso em reação orgânica. Então, nesse tipo de alcadieno, o que vai acontecer? Parte do elétron, de um elétron, vai para o meio da cadeia. Então, eles vão se unir e vão formar uma ligação dupla nesse ponto aí. E os outros pares de elétrons vão justamente para as extremidades, onde vão se unir com outro monômero que nós já vimos. Então a gente vai ter a formação desse polímero aí, dividindo em duas partes, ou seja, esse polímero vem de uma parte do primeiro monômero e a segunda parte do segundo monômero. Repara na ligação dupla, que é formada no polímero devido ao alcadieno ser 1,4. Tá? Então tem que ter atenção nesse tipo de reação, muito importante, que costuma aparecer e é uma pegadinha muito boa. O outro tipo de polimerização é a polimerização por condensação. O que vai acontecer como característica? A gente vai ter uma reação com eliminações. Como eu falei, molécula de água, ácido clorídrico, moléculas pequenas, moléculas inorgânicas pequenas. Além, claro, né, do produto orgânico, que é o nosso polímero. Então, por exemplo, nós temos aqui uma reação de um diálcool e um diácido. Esse diálcool, ele é o etileno glicol, também chamado de etanodiol. E o diácido aí vai ser o ácido tereftálico. A característica da polimerização de condensação, ou seja, uma dica aí, seria a reação de monômeros com duplicidade no grupo funcional. Então nós temos um diálcool e um diácido. Nós já vimos reação com álcool e com ácido. Né? Reação com álcool e com ácido forma quem? Forma um éster. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A hidroxila do ácido vai capturar o hidrogênio do álcool. É o que está acontecendo aí. E a gente vai formar essa molécula, que no caso vai ser o nosso polímero. Tá? E quem é essa função aí? Vai ser um éster. Essa função que é um éster, já que ele é um polímero, ele vai ser um poliéster. Um poliéster nós já vimos, temos vários exemplos aí, por exemplo, nas roupas, né? Aquela roupa de poliéster. Então o que é o poliéster? É uma reação química, no caso é um polímero. Tá? Então, em particular, esse poliéster aí é o PET. É a garrafa PET, né? Aquele plástico PET que nós temos, que é o polietileno tereftalato, tá? Que é o PET. Além disso, nós temos o que? A liberação de moléculas de água, que é o produto, um subproduto, vamos dizer assim, dessa reação. Então, uma reação
entre um ácido carboxílico e um álcool forma éster e água. No caso, nós temos um diácido, um diálcool e vai formar quem? Um poliéster. E mais tantas moléculas de água, conforme for a quantidade de monômeros aí presentes. Bom, outra reação que nós temos entre um ácido carboxílico e uma amina, no caso, um diácido e uma diamina. Quem é esse diácido aí? É o ácido hexanodioico. E essa amina é o hexano 1,6 diamino. Bom, nós já vimos reações entre ácido carboxílico e aminas. O que vai acontecer? A hidroxila vai capturar o hidrogênio da amina. Então vai ser uma reação entre um ácido e uma base, vamos dizer assim. E não deixa de ser, porque a amina tem caráter básico. Dentro da reação, a gente vai ter a formação desse polímero e mais o que? A liberação de água. Bom, a partir daí, qual é a função formada? Vai ser uma amida. Então nós temos quem? Se temos um polímero, vamos ter uma poliamida nesse caso, já que formou amida. Então uma poliamida desse polímero aí. Bom, em particular esse polímero, ele é o nylon 66. Por que 66? Porque são 6 carbonos do ácido e 6 carbonos da amina. Então, 66. Então, nylon 66. Tá? Então, nós temos aí, no caso, uma poliamida, em particular o nylon 66. E também com a liberação de água, como já falei, né? É o subproduto. Bom, gente, a partir daí, temos exercícios para fazer. Você já sabe. Pausa o vídeo, dá uma lida e tenta resolver. Então, após a leitura da questão, ele quer saber, dentro dos monômeros que foram apresentados, quais serão possíveis, né, fazendo uma polimerização por adição 1,4. Então, a gente tem que ver a relação desses monômeros aí, como já foi apresentado para a gente anteriormente. Então, dentro desses monômeros aqui, nós temos que ter o quê? Se é uma polimerização 1,4, é porque temos que ter um alcadieno. Então a letra A já não pode, porque nós temos um alceno. Na letra B nós não temos também, não tem alcadieno. Na letra C ela tem o alcadieno, só que não é um 4. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. É um 5, né? Então não é válido para a gente. Agora, já na letra D também nós não temos alcadieno, na letra E nós temos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, a ligação, o que seria? Só lembrando, né, o que é um alcadieno 4? É que ele começa no primeiro carbono e termina no quarto carbono. Ou seja, a primeira ligação está no carbono 1 e a segunda ligação ela finaliza no carbono 4. Tá? Então aqui não é finalizando no carbono 3, ela finaliza no carbono 4. É o início no 1 e a terminação no 4. Então, resposta, letra E. Beleza? Vamos para outra questão aí, dá uma lidinha nessa próxima questão. Então, após a leitura da questão, ele quer saber, dentro desse composto aqui, né, que é o Kevlar, né, ele quer saber qual é a função nitrogenada presente nele, tá, que compõe essa estrutura desse polímero. Então, a função nitrogenada vai estar aqui. Nós temos aqui o nitrogênio e nós temos, ligado esse mesmo nitrogênio, nós temos o oxigênio. Ora, que função é essa aqui? Essa função aqui vai ser uma amida. Então, Kevlar nada mais é do que uma poliamida. Então, nós temos aqui uma amida presente desse polímero. Além disso, ele quer a fórmula estrutural dos monômeros que foram utilizados e ele quer saber também o tipo de interação existente entre as camadas adjacentes desse polímero. Ora, a interação, né, existente está aqui. Está sendo entre o hidrogênio e o oxigênio. Que interação é essa? É a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ou seja, isso gera uma resistência
maior o polímero, ou seja, né, esse polímero está mais junto, a atração é muito maior. Tá? Então, uma resistência muito maior aí. Mas antes da gente finalizar, falta fazer uma coisinha. Ele quer saber a forma estrutural dos monômeros. Vamos ver aqui, no caso, esse polímero. Então, dentro do polímero, nós temos quem? Uma amida. Uma amida nós já vimos. Ela vem de um ácido carboxílico e vai vir de uma amina. Então, a parte do ácido é essa parte aqui. Então, o ácido que nós temos vai ser esse aqui. No caso aqui o benzeno. E vamos fazer agora a parte do ácido. Sempre lembrando que é um diácido. Então, essa estrutura aqui é do primeiro monômero, que é o diácido. O segundo monômero vai vir daqui, desse pedaço aqui. Então, temos também a estrutura, né, do anel benzênico, sendo que vamos ter o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Então, bem simples aí, é só tomar cuidado e ter um pouquinho de atenção na hora de separar o polímero aí na questão, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Curtam o vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, dá aquela força aí, beleza? Deixe comentários e já sabe, né? Um forte abraço, um molde de beijos, fui!